Você sabia que a Bíblia, além de ser um livro espiritual, também conta histórias incríveis de superação e fé? Primeira Crônicas é um desses relatos poderosos, que revela a história do povo de Israel, desde suas origens até o reinado do grande rei Davi. Se você quer entender como a fidelidade a Deus pode transformar vidas e trazer esperança mesmo nos momentos mais difíceis, fique comigo. E se você está curtindo o conteúdo, não se esqueça de dar um like para ajudar a espalhar essa mensagem. O livro de Primeira Crônicas é uma das narrativas mais significativas do Antigo Testamento da Bíblia. Ele traz a história do povo de Israel, mostrando desde o começo da humanidade até os dias de reinado do grande rei Davi. Esse livro é fundamental para entendermos a história e a identidade do povo de Israel, especialmente em um momento crucial de sua jornada, quando estavam retornando do exílio babilônico e começando a reconstruir a cidade de Jerusalém. Escrito por volta do século V a.C. por Esdras, um sacerdote e escriba judeu, Primeira Crônicas tem o objetivo de relembrar o povo de Israel sobre a importância de sua origem, sua relação com Deus e o plano divino que sempre os guiou. O livro não apenas narra eventos históricos, mas também busca ensinar sobre a fidelidade a Deus e a necessidade de obedecer aos seus caminhos. O livro está dividido em duas partes principais: a genealogia do povo de Israel, que vai do capítulo 1 ao capítulo 9, e a história do reinado de Davi, que ocupa os capítulos de 10 a 29. A primeira parte, com as genealogias, pode parecer monótona ou difícil de entender à primeira vista, pois se trata de uma série de nomes que representam os descendentes de várias figuras importantes da história do povo de Israel. No entanto, essas genealogias são extremamente significativas e desempenham um papel crucial em ajudar o povo de Israel a entender sua origem e a importância de sua história. O livro começa com uma lista detalhada de nomes que traçam a linhagem do povo de Israel desde Adão, o primeiro ser humano, até o tempo de Davi. Ao começar com Adão e passar por personagens bíblicos como Noé, Abraão e seus descendentes, Primeira Crônicas conecta o povo de Israel a grandes figuras da história humana, mostrando que Israel não era apenas uma nação qualquer, mas um povo escolhido por Deus com um propósito divino. Para os israelitas que voltavam do exílio, essas genealogias eram uma forma de reafirmar a sua identidade como povo escolhido, como herdeiros das promessas feitas a Abraão e seus descendentes. Através dessas listas, o livro não apenas registra os nomes dos ancestrais, mas também mostra como Deus esteve presente na história do povo, desde o princípio. Cada uma das tribos de Israel é mencionada, com detalhes sobre seu papel e sua importância dentro da história de Israel. Por exemplo, a tribo de Judá, de onde viria o rei Davi e, mais tarde, o Messias, tem um papel de destaque. A tribo de Levi, por outro lado, era responsável pelos sacerdócios e pelo serviço no templo, enquanto outras tribos também tinham funções essenciais na vida do povo, como as tribos de Benjamim, Efraim e Manassés. Essas genealogias lembravam ao povo de Israel que, embora estivessem retornando de um exílio doloroso, sua história estava enraizada em algo muito maior, um plano divino que atravessava gerações. O livro, então, segue para a história de Davi, um dos maiores reis de Israel. Ao contrário de outros livros como Samuel e Reis, que falam mais sobre os erros de Davi, Primeira Crônicas foca nas virtudes e conquistas de Davi, mostrando como ele foi escolhido por Deus para ser o rei de Israel. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, e sua história serve como um exemplo de como a liderança e o sucesso verdadeiro vêm da obediência a Deus. O livro começa relatando a morte trágica do rei Saul, que se suicidou após uma derrota militar contra os filisteus. Com a morte de Saul, o reinado de Israel foi transferido para Davi, que foi escolhido por Deus para governar seu povo. Davi começou seu reinado em Hebrom, mas logo conquistou Jerusalém, tornando a cidade não apenas a capital política de Israel, mas também o centro espiritual da nação. Jerusalém, até então, era uma cidade em grande parte desconhecida e sem grande importância, mas sob o comando de Davi, ela se transformou no coração de Israel, onde o templo seria erguido para a adoração de Deus. Uma das maiores conquistas de Davi foi trazer a Arca da Aliança para Jerusalém, um símbolo da presença de Deus entre o seu povo. Ao trazer a arca, Davi reafirmava que Deus era o centro da vida de Israel e que toda a nação deveria ser centrada em sua adoração. Ao longo do seu reinado, Davi enfrentou vários inimigos, incluindo os filisteus, moabitas, amonitas e edomitas. Ele obteve vitórias militares significativas, expandindo o território de Israel e tornando o reino uma potência respeitada na região. Davi foi, sem dúvida, um líder militar competente, mas sua verdadeira força vinha de sua dependência de Deus e de sua disposição para seguir a vontade divina, mesmo em tempos difíceis.
Ele não se via como alguém que governava em seu próprio poder, mas como alguém que governava em nome de Deus. Davi também tinha um grande desejo: construir um templo grandioso para Deus, para que o povo de Israel pudesse adorar a Deus de maneira digna e adequada. No entanto, Deus disse a Davi que ele não seria o responsável por construir o templo, mas sim seu filho Salomão. Apesar disso, Davi não desanimou. Em vez de desistir, ele preparou tudo o que seria necessário para a construção do templo. Davi reuniu ouro, prata, pedras preciosas e materiais valiosos e organizou os sacerdotes e levitas para que o culto a Deus fosse realizado da melhor maneira possível. Ele também estabeleceu grupos de músicos e cantores para garantir que a adoração fosse uma parte central da vida de Israel. Mesmo que não fosse ele quem construísse o templo, Davi se dedicou ao máximo para garantir que as gerações futuras pudessem adorar a Deus de forma honrosa. Nos capítulos finais de 1 Crônicas, Davi reúne o povo e dá instruções a seu filho Salomão, enfatizando a importância de obedecer a Deus e seguir seus caminhos. Ele diz a Salomão para ser forte e corajoso e para confiar plenamente em Deus ao assumir o reinado. Quando Davi morre após um reinado de 40 anos, ele deixa um grande legado de fé, sabedoria e fidelidade a Deus. Seu reinado foi um período de prosperidade e unidade para Israel, e ele é lembrado como o grande rei de Israel que uniu o povo sob a vontade de Deus. 1 Crônicas ensina lições valiosas para todos nós. Uma das maiores lições é que, assim como Davi, devemos sempre colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Mesmo que sejamos pessoas de grande influência ou poder, como um rei, nossa verdadeira grandeza vem da nossa obediência a Deus. A história de Davi mostra que a verdadeira liderança é caracterizada pela humildade e dependência de Deus. Outra lição importante que aprendemos em 1 Crônicas é a importância da adoração. O Templo de Jerusalém não era apenas um lugar físico, era um símbolo de que Deus era o centro da vida do povo de Israel. Para os israelitas que estavam retornando do exílio, isso significava que eles precisavam reconstruir sua vida espiritual junto com a cidade, colocando Deus no centro de suas vidas. Além disso, 1 Crônicas também nos lembra que todos temos um papel a desempenhar na história de Deus. As genealogias de Israel nos mostram que Deus cuida de cada pessoa e que sua obra se estende através das gerações. Mesmo em tempos de dificuldades, como o exílio, Deus sempre teve um plano para o seu povo, e ele nunca os abandonou. Para o povo que retornava do exílio, essa mensagem era um grande encorajamento, pois lembrava a eles que Deus ainda tinha planos grandiosos para Israel e que sua fidelidade jamais falharia. Em resumo, 1 Crônicas é um livro repleto de lições de fé, obediência e confiança em Deus. Ele nos ensina a importância de manter nossa identidade como povo de Deus, a reconhecer a liderança fiel e a entender que, ao colocarmos nossa confiança em Deus, Ele nos guiará e nos abençoará. Através da história de Davi e das genealogias, 1 Crônicas nos chama a viver de acordo com os planos de Deus, a adorar a Ele de coração puro e a confiar em sua fidelidade, mesmo em tempos difíceis.